Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco pela Docno TV. Caro telespectador, antes de iniciarmos, o terceiro bloco, é bom destacar a importância da sua participação. Para isso, basta acessar os contatos que seguem abaixo. Caso também queira ver esse programa e os anteriores, basta também acessar o contato que segue abaixo. Então, a gente volta aqui agora com o Dr. Alexandre, que está tratando sobre o tema dano moral, e aí surge aquela pergunta: todo dano gera o dano moral? Bem, assim como o conceito de dano moral, que não está na nossa legislação, um dos maiores problemas para o juiz, assim como a quantificação, é conceituar o que gera e o que não gera dano moral. Isso é uma dificuldade muito grande para o juiz, porque o que a gente vem percebendo hoje em dia é uma banalização do dano moral. Hoje todo mundo tem pedido dano moral por situações corriqueiras, situações banais que efetivamente não geram. Vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa compra uma panela de pressão pela internet e ao receber essa panela de pressão ela tem um pequeno arranhado, a pessoa tem o direito de devolver a panela, tem o direito de receber o dinheiro de volta. Agora, tem gente que além de pedir a devolução da panela e o dinheiro de volta, também pede dano moral por uma situação como essa corriqueira, que, no meu entendimento, não causa nenhum prejuízo para ela, de ordem moral. Não que não vá devolver a panela, se está arranhado tem que devolver. Agora, o dano moral, ele acaba sendo banalizado por conta disso. Tudo a pessoa pede dano moral. E essa situação, ela é muito difícil para o juiz, então, verificar o que causa dano moral e o que não causa. O que nós podemos perceber é que os juízes somente estão concedendo dano moral quando fica bem caracterizado que o fato é suficiente para causar um abalo psicológico para a pessoa. Algo que fuja à normalidade do cotidiano. É comum nós falarmos que os aborrecimentos que nós temos no cotidiano, esses não causam dano moral. Dores mais profundas, como inscrição de nome no SPC, devolução de cheque indevidamente, que causam um transtorno maior, isso sim é que vai ensejar o dano moral. Mas, infelizmente, a lei também não delimita o que causa e o que não causa o dano moral. Vai caber ao juiz, quando pega o processo, ele verificar se aquele fato vai causar uma dor mais profunda do que aquilo do cotidiano. O Nelson tocou num ponto importante também, que é justamente essa dicotomia, do que é o efetivo prejuízo, o efetivo dano moral e o mero aborrecimento. A gente tem uma situação que se destaca o que houve foi um mero aborrecimento. Ele tende a... Mas por que é um mero aborrecimento? Será que essa situação ela não poderia ter sido considerada? Inclusive, eu só queria ponderar aqui o seguinte. Eu acho que toda pessoa, quando ele tem um prejuízo, ela acha que sofreu dano moral, no meu entendimento, ela tem que procurar, sim, buscar a indenização por dano moral. Eu acho que ela tem que pegar e pleitear o dano moral e deixar ao juiz verificar, naquele caso concreto, se tem ou não dano moral. Eu acho que isso é uma forma mais segura para a pessoa. Se a lei não fala o que causa, o que não causa, o que causa dano moral ou o que seja um mero aborrecimento, então eu acho que a parte deve procurar o judiciário, se a lei não fala, e pedir o dano moral. O juiz vai analisar isso com carinho, e vai, se tiver, vai conceder um valor para indenizar isso. Se o juiz entender que não é dano moral, que é um mero aborrecimento, pelo menos a pessoa não fica na dúvida e não perde um direito. Doutor Alexandre, quais os tipos recorrentes de dano moral?
Bem, nós podemos citar vários. Os mais comuns são inscrição indevida de nome no SPC, no Serasa. Posso citar também protesto de título indevidamente, devolução pelo banco de cheque indevidamente, ou seja, a pessoa tem fundos, emite o cheque e ainda assim o banco devolve sem suficiente provisão de fundos. Outros também que são muito comuns, quando tem uma colisão, tem um falecimento e por conta do falecimento num acidente de trânsito, os herdeiros têm direito de pedir dano moral. Outros também que são muito comuns, o pai pede indenização porque bateram no filho dentro da escola. Outra indenização que pode dar dano moral, outro fato que pode dar dano moral, erro médico. O médico errou ao fazer uma cirurgia, deixou uma cicatriz, ou o erro médico provocou a morte de uma pessoa. Acidente de trânsito, onde a pessoa quebra a perna, essa sequela física, pode dar indenização a dano moral. Resultado de exame de DNA ou até mesmo de HIV incorreto. Fala que a pessoa tem AIDS quando na realidade não tem. Fala que a pessoa é o pai quando na realidade não o é. Outros que são pouco comuns, mas a gente vê a pessoa desfazer o casamento ou o noivado próximo ao casamento, às vezes sem justificativo, pode dar ensejo a dano moral. Outra coisa, ofensa à honra, calúnia, injúria ou difamação, ou seja, a pessoa na frente de várias outras xinga, ofende uma pessoa, pode dar dano moral também. Principalmente essas questões, às vezes, relacionadas ao racismo, à opção sexual. Isso, quando dito em público, com certeza gera dano moral. Exemplo aqui, se a pessoa chama uma pessoa de corrupto, de ladrão, está aí um motivo para pedir dano moral. Até a figura, né, do amor, né, está sendo já objeto de questionamento sobre a questão do dano moral, né? Já, por exemplo, se as pessoas estão divorciadas e o pai não vê o filho, ou não dá para esse filho os cuidados psicológicos, isso já foi objeto de ação, onde o filho pediu dano moral porque o pai o abandonou afetivamente e o Superior Tribunal de Justiça concedeu indenização por dano moral por conta do abandono, não é, psicológico, do abandono afetivo do pai com relação ao filho. Ou seja, tudo isso pode dar dano moral. Agora, o valor do dano moral conforme eu falei, não é? É que isso vai variar de juiz para juiz. Direito ao dano moral ele tem. Agora, uma inscrição indevida no SPC Serasa. A gente costuma ver indenizações de R$1.000 até R$30.000. Volto a insistir que a lei não delimita os valores. Quem vai fixar esse valor é o juiz. Então tem juiz que entende que é R$1.000, tem juiz que entende que é 30 mil. Eu já vi indenizações a respeito de morte em acidente de trânsito que o herdeiro ganhou R$5.000 por conta do falecimento do pai. Mas eu já vi indenizações também de mais de 300 salários mínimos. Então isso vai variar muito, não é? De juiz para juiz, de caso para caso. O que eu insisto é que eu acho que se toda pessoa, se ela acha que teve um prejuízo de ordem moral, ela tem que pedir isso, tem que procurar o advogado, tem que ir ao juizado especial, narrar o fato e pedir a indenização, porque o dano moral pode e deve ser indenizado. Doutor Alexandre, caminhando para o fim, a gente queria que o senhor deixasse aí uma mensagem final como juiz de direito, né, da nossa comarca para a nossa sociedade. Bem, o que eu posso dizer, em primeiro lugar, que nós temos em Caratinga uma excelente faculdade de Direito, que é a FIC, com ótimos professores, com toda uma estrutura voltada para o aluno, uma estrutura que tem um carinho muito especial para os alunos, para que eles possam se formar e se tornarem bons profissionais. Isso eles têm na faculdade. Queria mencionar que hoje, não é,
O direito é uma profissão muito importante na sociedade, uma profissão que permite às pessoas brigarem, defenderem, e aí tá, os seus direitos, o que vai fazer com que a nossa sociedade se desenvolva melhor, porque não existe uma sociedade sem respeito às leis. E também poderia encerrar aqui falando que o Poder Judiciário é um órgão, não é, que está sempre equidistante das partes. Nenhum juiz quer beneficiar A ou quer beneficiar B. O que o juiz quer é aplicar a lei da melhor forma possível, da forma mais rápida. E com isso eu quero encerrar que todos podem confiar no Poder Judiciário, que é um local que está de portas abertas para que possam ajuizar as ações, e no nosso caso específico aqui, né, para que possam ser indenizados pelos danos morais. E, como não poderia deixar de ser, um recado para os alunos. A faculdade é boa, a faculdade tem toda a estrutura, mas se o aluno não estudar, não fizer o dever de casa, que é dele, não é? Ele acaba sempre, né, ficando um aluno menos profissional. Ou seja, tem que estudar, tem que fazer a parte dele. Doutor Alexandre, queria agradecer aqui, né, a presença do senhor. Foi uma honra tê-lo aqui hoje. E esse programa está de portas abertas, né, para novos encontros que com certeza irão nos ajudar a cada vez mais informar, né, o nosso cidadão. É um prazer para mim. É um prazer para mim, é uma honra estar aqui. E quantas vezes mais eu for convidado, com certeza estarei aqui presente para tentar falar um pouquinho do que eu sei sobre o direito. Obrigado. O programa Direito em Foco pela DOCOM TV se despede. Até o próximo encontro.